Quem o vê assim de longe, brincando tão despretensiosamente com a bola, se surpreende ao ver toda a habilidade inata exercida em campo. A minha carreira profissional, né, começou em 2004, né? Mas eu comecei assim no futebol, né, jogando em times realmente, né, quando eu saí da minha cidade. Foi no ano de 2001, né, onde eu fui para o Rio Branco de Americana, comecei a jogar ali no infantil. Passei por todas as categorias, né, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional, num curto espaço de tempo, né. Cheguei ali aos 15 anos, no infantil, e com 17 anos já era o titular do time profissional, né? Então, a minha carreira profissional começou realmente em 2004. E, a princípio, você já tinha o sonho, ainda menino, como a maioria dos meninos brasileiros, de ser jogador de futebol, ou era brincadeira de criança que acabou virando uma coisa séria pelo seu talento? Não, eu tinha o sonho, sim, desde criança, né? Eu sempre gostei de jogar bola. Na minha cidade, em Ponte Gestal, interior de São Paulo, né? Cidade bem pequena, 3 mil habitantes. Eu vivia jogando com os meus amigos, que lá tinha muito campinho, né? Então eu gostava de estar sempre jogando bola. O presente que eu mais gostava de ganhar era bola. Então comecei a crescer e isso começou cada vez mais a florar, né? E a vontade de ser jogador sempre aumentando, assistindo jogos, me imaginando lá no meio, né? Então, conforme eu fui crescendo, ficando adolescente, a vontade de ser um jogador foi só crescendo e foi onde eu decidi, né, de tentar. E graças a Deus, Deus abriu as portas e foi onde eu entrei por esse caminho. O Rio Branco foi o pontapé inicial. A partir daí, qual foi o rumo da sua vida profissional? O Rio Branco foi onde eu comecei, né, como eu disse. Me profissionalizei ali e devido ao grande destaque que eu tive, né, na Taça São Paulo, futebol júnior, e também no início do Campeonato Paulista, que eu já era titular do time profissional, eu comecei a me destacar e surgiram várias ofertas, né? Foi onde eu fui para a França. De cara, né? Exatamente. Fui até para um lugar que eu não imaginava, né? Que eu imaginava o quê? Aparecer algum clube do Brasil, né? Sim. Para eu começar a me destacar num clube maior, né? Mas aí acabou surgindo o interesse do Bordeaux da França. Claro, fiquei muito feliz porque o Bordeaux é um time conhecido na França, né? Um dos maiores times da França. Você estava o quê? Nessa época com 18, 19 anos? 18 anos. Tinha Bem acabado de jovem. fazer 18 anos, muito novo, né? Então, imagina, morar no exterior foi, como eu disse, bem sofrido, mas eu gostei, eu estava feliz, né? E isso me ajudou bastante a crescer como pessoa, né? Como homem, aprender outra língua, né? Outras culturas, e isso me ajudou muito nesse início de trajetória minha como profissional. Fazer parte da seleção também foi muito rápido. Também eu jogava no Rio Branco ainda, né? Eu tinha me destacado muito na Taça São Paulo, como eu falei, de 2004. Rio Branco fez uma campanha muito boa, foi onde surgiram, né, vários interessados em mim. E quando eu já estava praticamente tudo certo para jogar no Bordeaux, foi onde veio a convocação para jogar na seleção sub-20, né? E claro, fiquei muito feliz, mas não esperava, né? Porque geralmente é muito difícil um jogador de um clube pequeno, considerado pequeno como é o Rio Branco de Americana, ser convocado. Geralmente os jogadores convocados são jogadores de grandes times do Brasil, né? Mas devido à ascensão que eu tive na Copa São Paulo e o destaque, essa convocação acabou vindo para coroar todo um trabalho, né? Num espaço muito curto de tempo, para quem tinha começado ali tão jovem, você passou pela seleção sub-20, foi parar na França, que você não esperava. De lá as portas foram se abrindo cada dia mais. Você jogou na Itália, jogou no Catar, viajou aí Brasil e mundo. Mas para você, qual foi considerado o auge da sua carreira? Foi em 2005 com o Mundial? Foi em 2010 com a conquista do título de artilheiro? O que para você foi o que mais marcou
nesse período? Bom, na minha carreira teve vários grandes momentos, né? É difícil cravar só um momento, né? Por exemplo, quando eu fui para o Bordeaux, eu ainda não era conhecido no Brasil. E um sonho que eu tinha era me tornar um jogador conhecido no Brasil, né? O reconhecimento dos seus. Exatamente, reconhecido aqui no Brasil. E para mim, quando eu voltei do Bordeaux, foi um momento muito especial, porque eu fui jogar no São Paulo, que é um dos grandes clubes do Brasil. Fiquei conhecido, ganhei fama, né? Comecei a sair na rua, as pessoas me reconhecer, pedir autógrafo, foto. Então foi um momento muito bacana na minha carreira, porque, como eu disse, eu alcancei aquilo que eu sonhava, que é o sonho de ser conhecido, né? Um jogador conhecido. Ganhei títulos importantes, campeão do mundo com 19 anos. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar isso, né? Estava presente no elenco, que ganhou do Liverpool, né, no Japão, campeão brasileiro em 2006. Então, ou seja, foi um momento assim muito legal na minha vida, tanto para aparecer para o futebol, como para também reconhecimento da carreira, né? Porque no futebol o que vale para reconhecer um jogador é o título, né? Sim. E isso para mim foi realmente muito bacana. Como teve outros momentos bacanas também, quando eu fui artilheiro da Libertadores, né? Então, são momentos que ficam marcados, né, na carreira de um jogador e ficou na minha. O São Paulo foi, a gente pode dizer que foi um divisor de águas, de fato, na sua carreira. Sem dúvida, porque o São Paulo praticamente me tirou do anonimato, né? A partir do momento que eu cheguei no São Paulo e comecei a me destacar, eu me tornei um jogador conhecido no Brasil, né? Sim. Então, claro que portas se abriram, né? E fui para o Catar depois do São Paulo, que é considerado assim um lugar escondido, né? Que não tem vitrine praticamente. Sim. Só que quando eu voltei do Catar, fui jogar no Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda, o pessoal lembrava de mim da época do São Paulo. Então, ou seja, o São Paulo, como é que se diz, me deu o suporte para eu me tornar um jogador já conhecido no Brasil, e a partir daí minha carreira deslanchou, né? Quando eu saí do São Paulo, né, eu fui pro Catar, joguei 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio no Catar, eu voltei pro Brasil de novo, foi onde eu fui pro Cruzeiro. Joguei 3 anos no Cruzeiro, né? Surgiu uma proposta boa para mim jogar na Itália, que era o meu sonho também, né? Jogar num grande centro, como Itália, Espanha, né? E surgiu para jogar na Itália. Joguei 2 anos ali no Cagliari, da Itália. Quis voltar para o Brasil novamente. Fui jogar no Santos, né? No Santos eu passei 1 ano e 7 meses. E do Santos vim para o Atlético, né? Que já tem aí praticamente 6 meses que eu tô aqui. A cobrança aqui na esquerda, Giovanni Augusto. Saca de bola pelo alto, cabeçada pro gol! Gol! Thiago Ribeiro, do Atlético! No final do ano passado, você teve uma conquista que, segundo você mesmo, mudou completamente o rumo da sua vida, que foi o conhecimento do Evangelho. Exato. Como aconteceu a sua conversão? A minha conversão já vai para quase 1 ano, né? Foi em 22 de outubro de 2014. Lembro né? o dia. Lembro que eu aceitei Jesus. A minha conversão aconteceu assim, num momento muito complicado assim da minha vida, né? Eu comecei a me sentir estranho de uma hora para outra, né? Uma tristeza, uma angústia, né? Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Sempre fui um cara para cima, alegre, disposto a fazer tudo, né? Com muito ânimo. E eu comecei a perceber que era algo espiritual. Chegou a procurar ajuda? Eu procurei, né? Recebi muitas orações de pastores, de pessoas que sempre oraram por mim, né? E procurei me aproximar cada vez mais de Deus, né? Porque eu sabia que aquilo era algo, realmente uma luta
espiritual. Você já tinha conhecimento do Evangelho? Eu já conhecia o Evangelho, porém nunca segui, né, o Evangelho. Eu não vou dizer que eu era o conhecedor, assim, profundo do Evangelho, né? Mas pelo menos o básico, né, eu conhecia. Mas antes eu não tinha interesse. Conhecia, mas não vivia. Exatamente, eu não vivia, eu não tinha interesse em seguir aquele estilo de vida, né? Seguir a palavra de Deus. Eu queria viver a vida como eu sempre vivi, né? Fazendo as coisas que eu achava que me deixava feliz, né? E fui por esse caminho. Só que quando Deus tem o plano, né? Na hora certa, Ele sabe como agir, né? Para mudar a vida de uma pessoa. E Deus começou me mudando aos poucos, né? Comecei a mudar o comportamento e com certeza a partir dessa mudança que eu comecei a ter, é claro que isso não agrada o nosso inimigo, né? Então aí as lutas começam a chegar, começa a aparecer esses desânimos, essas angústias, mas aí é Deus que me fortaleceu, né? Que me deu forças para realmente mudar completamente de vida, né? E graças a Deus, hoje tô firme, né? Tô sempre aí contando o meu testemunho, né? Porque como Deus me resgatou, né? Digamos assim, mudou a minha vida, né? Então eu procuro contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, porque eu sei que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com muitas pessoas e as pessoas podem usar isso como exemplo, né? O que mudou principalmente no Thiago? No Thiago de antes para o Thiago de agora? Mudou muita coisa, né? Porque o Thiago, antes de aceitar Jesus, eu gostava de festa, eu gostava de diversão, né? Sempre me envolvendo com muitas mulheres, né? Então eu gostava desse estilo de vida. Eu nunca fui de beber, nunca gostei de beber, fumar, nunca, usar droga, muito menos. Mas eu adorava festa, diversão, mulherada, né? Esse estilo de vida, né? Sempre que eu tinha um tempo livre, era festa, balada com os amigos. Então isso foi o que mais mudou, né? Porque desde que eu me converti, eu parei com tudo isso, né? Não frequento mais esses lugares. Tem a minha namorada, a Najara, a gente tá firme, né? Então, isso mudou muito, né? Mudou muito, porque o estilo que eu vivia antes não tem nada a ver com o estilo que eu levo de vida hoje, né? Porque hoje realmente eu procuro seguir a palavra de Deus, né? Fazer aquilo que agrada a Deus. Me diz uma coisa, me mata na verdade uma curiosidade. Nosso apóstolo, ele gosta demais de você, ele sempre fala de você. Como vocês conheceram? Então, eu já conhecia o apóstolo, né? Antes da gente se conhecer. Sempre, de vez em quando, assim, via os programas, né? As pregações dele. Porque Deus usa muito ele, né? Uma pessoa de Deus, realmente. E quando eu estava passando por esses momentos complicados, então eu pedia muitas orações, né, para as pessoas, já aquelas que oravam por mim. Sim. E procurei, né, pessoas de Deus. E senti no coração, meu pai também, minha mãe, né, de como a gente vê na televisão Deus usando muito ele, né, para abençoar a pessoa. A gente sentiu no coração de procurar ele, né, para receber uma oração, né, uma direção assim, né, uma palavra. Foi onde eu conheci ele no ano passado, né? Fui até na igreja, né? Ele recebeu a gente lá, minha família, e foi bem legal. A gente se conheceu ali e até aproveitar para mandar um abraço para ele e falar que no final do ano, apóstolo, não me esqueci não, hein? Vou estar lá na igreja contando meu testemunho, como a gente combinou. Pode me aguardar aí que a gente vai combinar um dia certinho para eu estar aí contando meu testemunho. Ele vai gostar. Em meio a tantas conquistas e bênçãos que têm acontecido na sua vida, sonhos, quais os sonhos do Thiago agora? O Thiago jogador, o Thiago atleta e o Thiago homem de Deus. Eu espero poder continuar trilhando a minha carreira aí no futebol, conquistando títulos, né, que isso é importante para mim, e também servindo a Deus, né, e já para depois do futebol, estou pronto para aquilo que Deus quiser
fazer, né? E eu tô pronto para continuar trabalhando na obra de Deus, né? Para fazer aquilo que Deus me chamou, né? A vontade dele, porque através do meu testemunho, né, que eu venho contando, Deus vem fazendo obras na vida das pessoas que estão aceitando Jesus. Sim. Quando escutam o meu testemunho, porque realmente é um testemunho forte, né? E tô, como é que se diz, à disposição, depois que encerrar a carreira, para fazer a vontade de Deus, né? Aí eu deixo nas mãos dele, o que tiver que ser, vai ser. Tenho certeza que ele já tem te usado agora no futebol, como você falou, para ganhar aí muita gente para ele também. Encher o coração do brasileiro de orgulho aí no futebol e alegrar o coração de Deus. É verdade, né? A gente sabe que no Brasil as pessoas gostam muito de futebol, né? E isso é muito bom, né? Mas a gente que serve a Deus, né? Que tem um propósito ali com Ele, né? De seguir realmente a palavra dele, a gente sabe o quanto é gostoso, né? Quando a gente vê que aquilo que a gente está falando está dando frutos, né? Que Deus tem tocado no coração das pessoas e pessoas começam a mudar de vida, a enxergar a vida de uma maneira diferente, né? Então isso para Deus é o mais valioso que tem e a gente também fica muito feliz quando vê isso acontecer, né? Que bom. Bom, obrigada, muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente, por bater esse papo. Eu tenho certeza que mais do que conhecer um pouquinho da história do Thiago, hoje Deus trabalha no coração de muita gente, mais uma vez, através do seu testemunho. Amém, eu agradeço, é um prazer estar participando com vocês, como eu falei. É um privilégio, né, receber vocês aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha conversão. E isso é bom, né, para as pessoas conhecer um pouco mais, né, a vida das pessoas conhecidas, né, do meio artístico, porque, como eu falei, né, através do testemunho das pessoas, Deus pode alcançar muita gente, né? Então, isso é o mais importante e eu fico feliz de poder estar participando e contribuindo um pouquinho. Obrigada. Nada, que Pense num papo campeão abençoado hoje.